Meus cumprimentos a todos. Vamos lá para mais um vídeo de comentários gerais a respeito do assunto em questão e incorporação das dúvidas reportadas. Como sempre, não dê like, eu não quero ser um youtuber. A gente está usando o YouTube apenas como uma ferramenta de compatibilidade com a maioria dos dispositivos, seja para fins educacionais. Vamos lembrar que esse PDF é um resumo do assunto em questão, que nesse caso vai ser seguido majoritariamente por essa referência 1, né, o livro do Casquilho, o livro que a gente está usando como referência principal, e complementado pelo livro do Reif. Então, vamos lá, hoje a gente começa a tratar o passeio aleatório. O passeio aleatório ele é conhecido também como caminhada aleatória, como andar do bêbado, problema do caixeiro viajante, random walk e por aí vai. Por que eu cito todos esses nomes? Porque são as formas que vocês podem encontrar nos diferentes livros. E ele é um problema de probabilidade que envolve um ponto de partida, né, e passos consecutivos em direções aleatórias. Inicialmente a gente vai fazer uma abordagem bastante simples, unidimensional, para entender como é que funciona esse problema, como que a gente consegue calcular as quantidades desejadas. Todavia, depois a gente pode trabalhar com um número maior de dimensões, 2 dimensões, 3 dimensões e assim por diante. Então, a princípio, a gente vai focar em simplicidade. E os achados obtidos pelo passeio aleatório têm várias aplicações. A gente pode fazer com elas modelagem de gás, de um líquido, até projeções em bolsas de valores ou estimar, por exemplo, eu já vi alguns pesquisadores utilizando esse modelo incluso para avaliar taxas de propagação de vírus ou de queimadas em floresta e coisas desse tipo. Então é um modelo bastante interessante, bastante versátil. E, ou seja, esse é o nosso ponto de partida aqui no que diz respeito a modelagens de sistemas físicos. Bom, antes de começar, vale a pena a gente fazer algumas formalizações, generalizações de alguns conteúdos que a gente acabou discutindo previamente. É bastante oportuno fazer isso nesse momento para que a gente possa fixar esses conceitos. Então, uma das coisas que cabe a nós nesse momento é rever aquela definição de probabilidade que era não que a gente chamou de definição ingênua, mas aquela definição baseada no limite, uma vez que ela é a mais utilizada na física computacional, que a ideia é que a gente tem uma função f de r, né, onde a gente vai fazendo a razão entre o número de eventos, né, dos ensaios, né, os resultados que a gente obtém, dividido pelo número de testes que a gente fez, pelo número de ocorrências. E vale lembrar que essa expressão aqui ela vai valer para um número de ensaios muito grandes, ou seja, quando a gente tem um número pequeno de ocorrências, ela tende a errar, ou seja, dar um resultado impreciso. E com o aumento de n, a gente vai tendo uma convergência e vai tendo resultados melhores. Então, se a gente considerar que a nossa experiência tem L resultados que vão estar designados pelo índice R,
sendo um número muito grande de ensaios, a gente vai ter o nosso N dado por N1, N2, N3, N4, N5, somando até L, NL. E esse somatório é o que resulta no número total de ensaios, né, que é N. Bom, nesse caso, então, dada a condição de normalização que a gente mencionou, a soma das probabilidades nós definimos como sendo igual a 1, né? Condição de normalização. Ou seja, N1 dividido por N, mais N2 dividido por N, mais isso aqui vai gerar N sobre N. Aqui eu acho que eu não preciso nem mencionar a questão de mínimo múltiplo comum, somar fração, todo mundo sabe aqui. Bom, uma das coisas que a gente pode supor é que os acontecimentos são igualmente prováveis. E se isso acontecer, a gente vai acabar tendo que P1 vai ser igual a P2, que vai ser igual a P3, que vai ser igual a P4, que a gente pode dizer que é igual a um PL. E nesse caso, então, nós teremos que L vezes PL deve ser igual a 1, né? Porque, na verdade, o que a gente está fazendo é somando PL várias vezes, né? E L vezes. Então, isso resulta em L vezes PL igual a 1. E isso significa, então, que a nossa probabilidade de R ela vai ser dada por 1 sobre L para todo R. Tá? Então, ok? Outra coisa que é oportuna a gente mencionar nesse momento é que, por vezes, nós teremos variáveis discretas e, por outro lado, nós podemos ter distribuições contínuas. O que eu quero dizer com isso? Bom, vamos começar a pensar como um exemplo, uma vez que a gente não vai lançar a mão nesse momento, da teoria dos grandes números, né? Então, vamos pensar o seguinte, vamos supor que nós estamos numa situação onde nós vamos considerar o atraso de um ônibus, ou seja, a gente sai de algum lugar e tinha uma época que a gente ainda podia sair na rua, né? Então, vamos supor que a gente está saindo da universidade e a gente resolve fazer um registro do tempo que o ônibus atrasa para chegar. Isso funciona bem em países como o Brasil, talvez, Índia, no México, talvez. Em outros países, a experiência que eu tenho é que funciona menos, mas eu espero que vocês entendam a ideia. Então vamos supor que durante nenhum dia ele chegou pontualmente no horário. Por 2 vezes o ônibus chegou com 1 minuto de atraso. Por 3 vezes o ônibus chegou com 1 minuto e meio de atraso. Aqui eu estou representando o meio minuto com meio, tá? Vamos entender esse 1,5 como 1 minuto e 30 segundos, né? Isso aqui, vamos entender que isso aqui é 1 minuto 30 segundos. Seguindo, então, por 5 vezes ele atrasou 2 minutos e assim por diante. Se a gente for fazer um gráfico, né, do tempo por ocorrência, né, ou seja, um tempo pela frequência com que aconteceu, o que a gente acaba tendo é um gráfico como esse aqui, né, onde a gente acaba tendo, vamos dizer, barras discretas dos eventos, né? Só para marcar, então, por 2 vezes, né? A frequência 2 vezes, ele atrasou 1 minuto, que é a condição que está apresentada aqui. O que acontece é que se a gente continuar fazendo essa medida,
e tendo atenção em cima do não só dos minutos, mas em relação aos segundos, né? E fazer essa medida por um número muito grande de vezes, e por ser um número muito grande de vezes, eu não estou apresentando uma tabela como essa. O que deve acontecer é que essa distribuição ela deve começar a se comportar de uma maneira um pouco mais contínua, né? Que é o que eu estou representando aqui nessa figura. Então aqui, vamos dizer assim, que são muitas medidas que foram feitas, né? Se a gente somar aqui, né? Cada um desses quadradinhos a gente consegue ter uma noção do número de ensaios. Aqui, se eu não me engano, eu acho que foi um pouco menos de 1000 ensaios, mas eu não tenho certeza. E se a gente continuar nesse caminho, né, nesse limite de n tendendo ao infinito, é bem provável que a gente já acabe obtendo uma distribuição como essa que está sendo apresentada, praticamente contínua. Okay? Isso é dado pela teoria dos grandes números, tudo mais, e a gente vai poder comprovar com algumas distribuições, inclusive a distribuição binomial, quando a gente analisar ela um pouco mais a fundo. E por que isso é importante? Porque esse aumento massivo no número de eventos, ele faz com que a nossa distribuição ela passe a ser praticamente contínua e, nesse caso, acaba sendo, para fins de conta, né, acaba sendo muito trabalhoso o efetuar os cálculos na condição discreta, né, porque está praticamente contínuo, a gente teria muitas divisões ali e tudo mais tal. Então acaba sendo muito complicado trabalhar com a condição discreta. Por outro lado, acaba sendo bem mais tranquilo trabalhar com o contínuo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque na modelagem de alguns sistemas, quando a gente for calcular as médias, vai ser muito conveniente a gente usar as distribuições discretas. Por exemplo, quando a gente estiver trabalhando com sistemas que envolvem a mecânica quântica, né, como a energia ela é quantizada, a gente vai poder fazer essa separação, né, das probabilidades, das nossas contagens e tudo mais, de uma maneira discreta. Por outro lado, quando a gente estiver trabalhando com gás ideal, por exemplo, um gás ideal clássico, em temperatura ambiente, por exemplo, a gente vai acabar tendo os estados energéticos praticamente contínuos, né? Na hora que a gente fizer a comparação entre Bom, eu não vou adiantar ainda, mas vai ser uma comparação que a gente vai fazer em relação às escalas de energia, né? Mas vamos dizer assim que a energia cinética do meu sistema, se comparar com os níveis quânticos, ele vai ser praticamente visto como um contínuo, né? Então aí a gente vai acabar usando o estado contínuo e para o estado discreto a gente usa a definição, né, de somatório, e o equivalente no contínuo seria o integral. Então, assim, a gente pode reescrever essas expressões, né? Então, anteriormente a gente escreveu a média como sendo o somatório, né, de cada um dos eventos ali pela a somatória da nossa variável aleatória x de k por a nossa probabilidade p de k. E aqui o que a gente vai acabar fazendo é escrevendo ela na forma de uma integral. Ou seja, o que a gente está fazendo é transformar, entender as equivalências do espaço discreto, né, com o espaço contínuo.
E daí a gente pode usar, né, as mesmas coisas que a gente fez. Então, por exemplo, aqui no desvio em relação à média, um comentário só, que o desvio em relação à média na forma como está sendo apresentado aqui, é a forma como o livro apresenta. Alguns ainda gostam de colocar uma função modular aqui, né? Entendendo que esse desvio é positivo. A gente ainda vai ter oportunidade de trabalhar com exemplos para verificar a necessidade. Quase sempre a gente vai trabalhar com a variância, né? Então, aqui acaba não sendo um problema. E aí, para a gente avaliar, por exemplo, a média da variação, a gente vai trocar, né, o que a gente tinha como definição de somatório pela definição do integral. E a gente pode fazer, incluso, o mesmo cálculo que foi apresentado no último vídeo para a variância, aplicando o operador integral aqui com o resultado exatamente igual como está apresentado na equação 7, com a variância sempre positiva, né, porque ela é o desvio em relação à média ao quadrado, tá? Por isso que aqui a gente acaba usando função modular. Bom, então vamos começar nosso estudo da distribuição binomial para chegar no que é a modelagem do passeio aleatório. O estudo das distribuições de probabilidade, ela acaba sendo bem mais interessante se a gente conseguir correlacionar com situações do cotidiano, porque a gente acredita que assim acaba sendo mais fácil, né, para o aluno entender os conceitos envolvidos. Então, assim, a gente vai começar com casos triviais. Então, o primeiro caso que a gente pode pensar seria numa moeda justa, né? O exemplo que a gente já fez previamente, onde a gente deseja calcular a probabilidade de obter K vezes cara ao lançar uma moeda N vezes. A gente pode, para esse caso, empregar a nossa definição ingênua, que é o número de eventos desejados pelo número de eventos possíveis. Só que note uma coisa, a gente pode usar a nossa noção de conjunto partição, todavia, se n, né, se o número de lançamentos for muito grande, isso se torna uma tarefa bastante árdua. Vamos lembrar que no exemplo que a gente viu previamente, a gente estava tentando obter 3 vezes cara, né? Com 3 lançamentos a gente queria obter cara, e se eu não me engano aquele resultado que a gente obteve foi de 1/8. Agora vamos supor que a gente está pensando em fazer algo como 100 lançamentos, 200 lançamentos. É muito difícil a gente colocar todos aqueles conjuntinhos, né? Abrir todos aqueles conjuntos, né? Cara. Perceba a ocorrência vou escrever com 100, ó, 100 vezes cara, 99 vezes cara, 98 vezes cara, para conseguir somar, né, o número de eventos possíveis. Então, para isso, a gente acaba empregando a distribuição binomial para facilitar a nossa vida. E qual que é a situação, né? O número total de eventos, no caso, como foi dado no exemplo 1 do conteúdo anterior de contagens básicas, ele deve ser, bom, a gente está falando de cara-coroa, 2 possibilidades. 2 possibilidades n vezes, a nossa contagem gera 2 elevado a n, como viu anteriormente. E o número de eventos desejado ele vai poder ser obtido previamente, como a gente fez e eu mencionei,
no exemplo 4, onde a gente mencionou a combinação. Se a gente fizer isso, nós teremos z de k, né, que é o valor que a gente está buscando, né, que vai ser igual à combinação de n em k dividido por 2 elevado a n. Ok, muita abstração talvez. Então, vamos pegar números baixos para a gente tentar exemplificar essa situação. Então, vamos por n igual a 3, né? Nesse caso, significa que eu estou olhando para qual que é a situação em termos de contagem aqui de nenhuma coroa. Vamos pensar dessa maneira. Ou seja, todas as vezes deu cara. Isso aqui vai ser a combinação de 3 em 0. Combinação de 3 em 0, né, vai ser 6 sextos, que dá 1. E aqui no denominador nós vamos ter 2 elevado a 3, né, que é o que está indicado, que está indicado aí no quadrado pela seta, que dá 8, que resulta em 1/8, como a gente obteve anteriormente. Vamos supor que eu estou buscando o caso onde eu quero uma ocorrência de cara, uma ocorrência de coroa e 2 ocorrências de cara. Então, isso é a combinação de 3 em 1, dividido pelo mesmo número de possibilidades que a gente tem, né? 2 elevado a 3, que é 3/8. Então, perceba que essa distribuição binomial, ela está indicando para mim, vou marcar com as setas. No primeiro caso, vamos tentar enumerar da seguinte maneira. Desculpem. Vamos tentar dizer, vamos imaginar que esse índice, como o problema é binomial, ele é simétrico, né? Mas vamos imaginar que esse 0 é o número de coroas que a gente quer obter. Então, 0, 1, 2 e 3. Então, nenhuma coroa. Nossa probabilidade é de 1/8. Qual que é a probabilidade de obter uma coroa e o resto cara? 3/8. Probabilidade de obter 2 caras e uma coroa. E assim por diante. Então, os resultados eles podem ser vistos nessa tabela. E uma representação gráfica seria essa aqui. Tá? Então, aqui a gente já poderia pensar também na seguinte coisa, né? Imagina que a gente tivesse um número muito grande de eventos, né? K muitíssimo grande. Isso aqui ia começar a se comportar, né? Como se a gente tivesse uma distribuição assim, né? Ficou horrível. Deixa eu tentar melhorar. Assim, né? E por isso eu sugiro que vocês façam esse cálculo da distribuição binomial para variando n e k, a fim de começar a enxergar, né, essa situação. Tá. Até aqui a gente estava trabalhando com uma moeda justa, né? Vamos dizer assim, porque a gente está usando essa distribuição, essa definição de probabilidade que é ingênua. E eu falei que essa definição de probabilidade ingênua ela só vai servir quando a moeda for justa. Se essa moeda ela tiver uma tendência, ou seja, se ela preferencialmente cair mais vezes cara do que coroa, a gente pode incorporar isso no nosso modelo. Então, vamos fazer o seguinte, na nossa equação. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos definir P como a probabilidade de obter cara e Q como a probabilidade de obter coroa. Como a gente tem a condição de normalização que P mais Q é igual a 1, então Q
deve ser igual a 1 menos P. Para um caso mais geral, então, a nossa distribuição binomial, ela vai poder ser escrita como z de k igual a combinação de n em k, de p elevado a k, 1 menos p, que é q, né? 1 menos p é igual a q, elevado a n menos k. Opa, mas da onde você tirou isso? Da seguinte coisa, lembra que eu estou falando obter cara, e cara, e cara, e cara, e cara, e cara, ou seja, a gente está multiplicando. Então, isso representa obter cara, 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 para tanto de vezes que deu, k vezes, por exemplo, e o resto dos eventos, né? N é o número total de eventos. Então, N menos o número de vezes que deu menos o número de vezes que deu cara, que é o número de vezes que deu coroa, né? Coroa, coroa, coroa. Ou seja, P vezes P vezes P vezes P, para todos o número de pelo número de ocorrências que deu cara, né? Então vai ser P elevado por esse número de ocorrências que deu cara, P elevado a K, é o que está aqui. E quando não deu cara, é porque deu coroa. N menos K. Ou seja, claro que a gente acaba obtendo, deixa eu apagar aqui. Então, a definição, vamos dizer assim, para a distribuição binomial, não ingênua. Ah, mas se eu fizer P igual a Q, ou seja, voltar à moeda justa, eu consigo recuperar? Consigo sim, ó. Aqui estão as continhas para essa situação. Se eu pegar e falar que para P ser igual a Q, significa que P é igual a Q, que é igual a meio. Então, meio elevado a K, 1 menos meio elevado a N menos K, né? 1 menos meio dá meio também. Isso aqui vai dar meio elevado a K, com 1 elevado a K. Isso aqui acaba sendo, aqui ó, no numerador, mais K, 1 menos K, acaba sendo combinação de N em K, dividido por 2 elevado a N. Que, por fim, eu enfatizo que essa, então, é a nossa distribuição, equação 17, nossa distribuição binomial na forma mais geral e de interesse para os nossos estudos, já que no nosso passeio aleatório nem sempre as probabilidades vão ser iguais. Então, vamos começar a modelagem do passeio aleatório e no próximo vídeo eu estendo um pouco mais esta modelagem. Então, a ideia de dividir em 2 conteúdos é que a gente possa mencionar a mesma modelagem por 2 vezes, facilitando assim a fixação do que está sendo apresentado. Então, para fins de simplicidade, a gente vai considerar um bêbado. Por favor, considere um bêbado bem bêbado. Tá? Imaginem um bêbado muito bêbado, caminhando aleatoriamente, solitário, né? Bêbado vai estar caminhando aleatoriamente, né? O vento bate para um lado, bate para o outro, tal. Essa é a situação que a gente está querendo reproduzir. E para fins de facilitar o nosso estudo, a gente vai tratar esse problema em uma única dimensão. O que eu quero dizer com uma única dimensão? Eu quero dizer, essa figura aqui eu extraí desse site, uma figura fantástica, adorei. Então, o que eu quero dizer é que a gente vai considerar apenas essa direção, né? Onde a gente vai estar pensando não no avanço, né? A gente não vai avaliar o avanço, mas sim o deslocamento desse bêbado para a esquerda ou para a direita. Tá? E esse poste aqui foi colocado aqui só para fins de referência. Então, ainda, por fins de simplicidade, a gente vai considerar então que a gente está avaliando, só para reforçar, é esse movimento aqui para a esquerda e para a direita. Ou seja,
esse meu bêbado ele vai dar, por exemplo, um passo para esquerda, um passo para esquerda, um passo para direita, um passo para direita, um passo para esquerda, um passo para esquerda, mais um passo para esquerda, mais um passo para esquerda, um passo para direita, e é isso que a gente está avaliando nesse passeio, tá? Então, por fim de simplicidade, a gente vai falar que esses passos eles têm comprimento fixo. Tá? Ok? Então, o que a gente vai dizer é que N1 são os nossos passos para a direita. Poderia ser ND, poderia ser a letra D, ou seja. N2 são os nossos passos para a esquerda. E a soma, o número total de passos é, obviamente, a soma dos passos da direita com os passos para a esquerda. A gente ainda pode considerar e deve, né, que os passos sucessivos eles são independentes. Então, isso vai depender só da posição onde o bêbado está e vamos dizer assim da probabilidade, né, para ele dar um passo para a direita ou passo para a esquerda. Isso vai dar a ideia. A gente vai falar nos próximos conteúdos sobre processos markovianos e tudo mais. E quem tiver curiosidade pode chamar uma reunião no Google Meet para a gente discutir com mais detalhes o assunto. Ou seja, como vai ter essas probabilidades, então a gente precisa definir elas. Eu vou definir então como P a probabilidade de passo para a direita e Q, que é a probabilidade para a esquerda, lembrando que como a soma das probabilidades tem que ser igual a 1, e eu só tenho passo para a direita ou passo para a esquerda, isso significa que meu Q é 1 menos P. Isso é muito bom, né? Porque reduz o número de variáveis. Dessa forma, então, a probabilidade de um número específico de passos para a direita, né, em um número total de n passos, é dado pela distribuição binomial, como sendo nosso P, né, probabilidade do número de passos para a direita, essa é a combinação de n em n1, da probabilidade de passos para a direita elevado ao número de passos para a direita, vezes a probabilidade de passos para a esquerda elevado ao número de passos para a esquerda. E aqui, esse coeficiente, né, a única coisa que a gente está colocando aqui é essa combinação de n maiúsculo em n1, a gente simplesmente explicitou ela aqui. Uma das grandezas de interesse, né, nesse sistema, então isso aqui define a probabilidade de passos para a direita. Depois, né, quando a gente tiver os valores, a gente pode substituir e tudo mais. Uma das grandezas que a gente tem interesse, então, é a média de passos para a direita. Então, a média de passos para a direita vai ser dado pela definição de média, né? Então, vai ser o número de passos para a direita vezes a probabilidade de passos para a direita, que a gente calculou anteriormente aqui. Então, ao substituir, né, a gente está substituindo essa expressão aqui. A gente está substituindo ela aqui na definição. E aqui tem uma sacadinha do cálculo que ajuda a gente nessa tarefa. Então, aqui a única coisa que a gente precisa se convencer por hora é que essa expressão aqui, ó, N1P elevado a N1Q elevado a N2, né, que é esse termos aqui, tirando essa combinação aqui, que pode ser escrita na forma diferencial P é igual a derivada parcial em P
de P elevado a N1, Q elevado a N2. Como é uma derivada, né, parcial, Q é uma variável independente, então não depende de P. Então, por conta da probabilidade, da propriedade linear do operador derivada, ela vem aqui para fora, né? E aí a derivada em P de P elevado a N1 vai ser P elevado a N1 menos 1. Como a gente tinha deixado um P aqui do lado de fora, né, na expressão, quando a gente multiplica P por P elevado a N1 menos 1, a gente acaba obtendo P elevado a N1, que é exatamente a expressão de partida que a gente teve. Ou seja, esse vai ser uma das ferramentas que a gente vai acabar utilizando para simplificar os nossos cálculos. E o outro está relacionado com o desenvolvimento binomial, né? Isso aqui acho que a gente aprende no ensino médio, né? Vamos lembrar então, quando a gente fala assim, vamos pegar um caso aqui, né? Quando a gente fala assim, x mais y ao quadrado, que a gente fala, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. No fundo, o que a gente está fazendo é uma expansão do coeficiente binomial, que nos leva ao triângulo de Pascal, né? Que é, na verdade, x ao quadrado vezes y elevado a zero. E aí é a combinação de n de 2 em 0, né? O 2x, que é a combinação de 2 em 1, né? 2, combinação de 2 em 1, de x elevado em 1, que é 2 menos 1, y elevado a 1. E, no terceiro caso, combinação de 2 em 0, combinação de 2 em 0, combinação de 2 em 1, combinação de 2 em 2. Combinação de 2 em 2, que vai dar 1, x elevado a 2 menos 2, que dá 0, y elevado a 2. Então, no fundo, né, o que a gente está tendo aqui, para quem prefere usar o triângulo de Pascal, é essa linha aqui do triângulo de Pascal. Tá? Então, vamos seguir aqui, que eu já estou com o tempo já excedendo. Então, nesse caso, se a gente retornar no cálculo de N1, o que a gente tinha, né, era N1 médio igual a essa expressão aqui, que foi só copiada aqui. Aí a gente tem, no lugar aqui do nosso N1, P elevado a N1, Q elevado a N2, a gente pode utilizar a expressão que a gente obteve aqui. Então, aqui colocamos ela. Como o nosso operador somatório, ele também é linear, assim como o operador diferencial, a gente pode trocar a ordem, né? Porque não vai importar. E aí a gente acaba ficando com P derivada, ou seja, a derivada da soma igual à soma das derivadas, né? A gente pode entender dessa maneira. De maneira que a gente pode somar, né, a P de N1 e, como a gente viu aqui no nosso exemplo do triângulo de Pascal, isso remonta a uma expressão do tipo P mais Q elevado ao número total de passos do meu sistema. Então, ao aplicar essa derivada, a gente obtém essa expressão.
que acaba resultando em N1 médio igual a NP. Eu recomendo que vocês façam essas continhas, refaçam. Bom, aqui está explícito tudo, né? Mas partam aqui, né? Tampa as passagens e refaçam para ganhar segurança. E assim que refazer, eu sugiro que vocês sigam com mais duas demonstrações, né? Aqui, para a equação 29, para chegar nessa conclusão, a gente vai ter que usar a definição, né, de média, só que nesse caso, para N1 ao quadrado. E aqui, cabe a vocês um truque em reescrever essa expressão 20, só que para N1 quadrado, né? Aqui a gente vai cair numa derivada segunda. Eu vou deixar como uma atividade para vocês, e aí se alguém não conseguir ou tiver algum problema, tudo mais, a gente marca uma aula de dúvidas para discutir, uma aula síncrona de dúvidas para apresentar essas questões. E também para calcular a variância. Bom, eu já estourei muito tempo que eu tinha programado, então eu encerro por aqui, fico à disposição de todos e até a próxima.